Quero cumprimentar a todos os meus amigos telespectadores deste vídeo com a paz do Senhor. Que Deus nos ampare neste dia. Queremos fazer uma reflexão sobre a condição do homem ser salvo. A única condição para que o homem seja salvo é se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. E há de ser que todo aquele que me invocar será salvo, disse Joel. Então a condição de você ser salvo é invocar o nome do Senhor. A única condição do homem ser salvo é se arrependendo e confessando os seus pecados a Cristo. Porque Jesus é o sacrifício completo. O sacrifício de Jesus é autossuficiente, não precisa fazer mais nada, porque nós só somos salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Graça é um favor imerecido. A palavra de Deus nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é dom de Deus. A salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. Não é nosso, é dom de Deus. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele morreu no meu e no seu lugar, Ele pagou o preço pela minha vida, pelo meu resgate. Quando você reconhece que Jesus morreu por você, você recebe a salvação, porque você está arrependendo-se dos seus pecados e está confessando ao Senhor e está dizendo que você não pode pagar o seu pecado porque você não é autossuficiente. Autossuficiente é Jesus. Porque Jesus pode pagar o nosso pecado? Porque Ele é justo, porque Ele é Deus, porque Ele não teve pecado, porque Ele foi o único justo que pisou nessa terra. O único justo que pisou nessa terra chama-se Jesus. Então, por isso que Ele é autossuficiente e que Ele pode pagar o nosso pecado, porque Ele não nasceu da vontade do varão e nem da carne. Ele nasceu da vontade de Deus, e o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra e ela se achou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus foi o homem que pisou nessa terra e não pecou. Então Jesus pode nos resgatar. Então a condição para ser salvo não é ser religioso, não é participar de uma congregação A ou B, não é estar junto com os irmãos lá todo dia. A condição de ser salvo não é fazer missa do sétimo dia, não é pagar penitência, não é pagar sacrifício, não é fazer sacrifício. Quando você faz sacrifício, você está pecando mais, que o único sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício de Cristo. Então, a condição é Jesus, porque Ele é a porta, Ele é que foi suspenso no madeiro para ligar o homem ao céu, Ele é a nossa escada, por Ele podemos subir e chegar ao céu, porque Ele é a nossa escada que liga o céu à terra. Jesus foi suspenso no madeiro para ligar a terra e o céu. Ele ficou no ar, pendurado, para fazer a ligação entre a terra e o céu, entre o homem e Deus é Jesus. Unicamente Jesus, o único mediador, está escrito lá em 1 Timóteo 2,5, o único mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, uma certa vez, está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 49 e 50, João conversando com Jesus disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E nós o proibimos porque não nos segue conosco. Jesus então respondeu a João e disse: não o proibais, porque aquele que não é contra nós é por nós. Quem não é contra Jesus é por Jesus. Louvado seja o Senhor. Em João também, em João 4, versículo 18, 18, Jesus teve um diálogo ali com a mulher samaritana. João 4, versículo 18 em diante, Jesus tendo um diálogo ali com a mulher samaritana. Então Jesus estava indo da Judéia para a Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. E então, ao meio-dia, Jesus, cansado do seu caminho, ele sentou ali junto à fonte de Jacó, junto ao poço de Jacó, e veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus então traça um diálogo ali
começa então um diálogo ali com aquela mulher samaritana. E disse a mulher: Senhor, então Jesus falou da situação dela, da condição dela, dos seus maridos. Então vamos começar aqui no versículo, vamos ler aqui o versículo 17. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus respondeu. A mulher entendia que os pais dela adoraram naquele monte, e os judeus, então, os religiosos, diziam que era em Jerusalém o lugar que devia adorar. Os samaritanos adoravam no monte. Os judeus adoravam no templo, lá em Jerusalém, porque lá é que ele dizia que era o lugar onde devia adorar. Então veja a resposta de Jesus, onde você deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai assim procura os tais que assim o adorem. Então os samaritanos diziam que deveria adorar no monte. Os religiosos judeus diziam que deveria adorar em Jerusalém no templo. E Jesus então deu a resposta para aquela mulher samaritana. A hora vem e agora é, depois de Cristo, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem é neste monte, nem é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Em todo tempo você está adorando a Deus, está louvando, está enaltecendo, engrandecendo a Deus. Então não é seguindo religiosos que você adora a Deus. Não é indo para o monte que você adora a Deus. Você adora a Deus em qualquer lugar. E porque Deus é espírito e assim importa que ele seja adorado. Jesus era Deus e era homem. Porque como homem ele estava num corpo carnal. E como Deus ele estava no seu espírito naquele corpo. O espírito de Deus estava naquele corpo que Jesus possuía naquele momento. Então Jesus era homem e Deus, 100% homem e 100% Deus, porque Deus é espírito e o espírito de Deus estava sobre ele, como ele disse lá em Isaías 61, e o espírito de Deus está sobre mim para evangelizar, para curar, para perdoar. O espírito de Deus está sobre mim, Isaías 61, versículo 1. Então, você adora a Deus em qualquer lugar. Não é fazendo penitência, não é pagando promessa, não é fazendo sacrifício, não é na religião A, B ou C. Você não deve ser religioso, você deve ser servo do Deus Altíssimo, adorador em espírito e em verdade. Não é religião A ou B ou C que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. Jesus se intitula como a porta, como o caminho, como a única alternativa para o homem ser salvo. A única alternativa para o homem ser salvo é Jesus. Não tem plano B e plano C e plano D. É unicamente o plano A, que é Cristo. Unicamente o plano A. Há um só plano, um só caminho, uma só porta, e é Jesus. Não é porta da Assembleia de Deus, não é porta da Católica, não é porta dos Mormons, não é porta dos Adventistas, não é porta de diversas religiões. A porta é Jesus Cristo na sua vida. Jesus
é autossuficiente, porque ele pegou a nossa cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, ele pegou, rasgou e cravou na cruz. Ele despojou os principados, os demônios tinham retido as almas dos homens, mas ele foi lá e despojou os principados e expôs ao vitupério a vergonha. Está escrito em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Então Jesus despojou os principados. Louvado seja Deus. Então a condição de ser salvo é Jesus. Porque em João, no capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. É vem, não é vai não, é vem. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador. O sacrifício de Cristo é autossuficiente. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa apenas crer e viver uma vida justa, santa, nesta terra, reconhecendo a Cristo e esperando o Senhor a todo dia, porque essa terra será julgada em breve. Também o centurião de Cafarnaum foi um dia pedir ao Senhor para que ele curasse o seu criado. E Jesus se maravilhou da fé daquele centurião, está narrado lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 8 a 12. Está narrado lá quando o centurião foi pedir o favor de Jesus para curar o seu criado. E Jesus falou então a respeito daquele centurião que nem mesmo em Israel ele tinha achado tanta fé. Ele disse que então os filhos do reino iam ficar fora porque os filhos do reino não tinham fé. A condição é você crer em Cristo. Os filhos do reino iriam ficar fora. Viria do Oriente, do Ocidente, viria de todas as partes, viriam e sentariam na mesa do reino, na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus, e os filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores. Porque as pessoas não estavam ali, aquele centurião não estava andando com Jesus e nem estava no meio dos judeus. Ele era um centurião romano. Mas ele creu na mensagem de Jesus, ele creu em Jesus e disse: eu tenho homens sobre a minha autoridade, e eu digo a esse vai e ele vai, digo a esse vem e ele vem, diz só uma palavra e o meu criado sarará. Então Jesus se maravilhou da fé daquele centurião e falou que nem mesmo Israel tinha achado tanta fé. E então Jesus disse que viriam pessoas do Oriente e do Ocidente sentariam no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Viria pessoa de todas as partes, sentariam no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino, os filhos de Israel, seriam lançados nas trevas exteriores, porque não creram em Jesus. Os que não creem em Jesus serão lançados nas trevas exteriores. Não adianta ser religioso, não adianta fazer isso ou fazer aquilo. Se você não crê em Jesus, você será lançado nas trevas exteriores, porque a única condição para o homem ser salvo é reconhecer Jesus na sua vida, se converter dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus nos ampare e nos abençoe, nos ilumine, e que Deus esteja trabalhando em nossa vida. E Deus esteja trabalhando em nossa vida e te salvando. Você também pode ser um mensageiro, divulgando, fazendo share dessa mensagem. Você pode ver esta e outras mensagens na nossa página audiodabiblia.com. Que Deus nos ampare. Amém.